Constituição Estadual de Minas Gerais. Artigo 13. A atividade de administração pública dos poderes do Estado e a de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e sustentabilidade. Primeiro, a moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público serão apuradas, para efeito de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso. Segundo, o agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade. Artigo 17. A publicidade de ato, programa, projeto, obra, serviço e campanha de órgão público, por qualquer veículo de comunicação, somente pode ter caráter informativo, educativo ou de orientação social, e dela não constarão nome, símbolo ou imagem que caracterizem a promoção pessoal de autoridade, servidor público ou partido político. Parágrafo único. Os poderes do Estado e do município, incluídos os órgãos que os compõem, publicarão, trimestralmente, o montante das despesas com publicidade pagas, ou contratadas naquele período com cada agência ou veículo de comunicação. Artigo 39. São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. Primeiro, as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniforme militares. Segundo, as patentes dos oficiais são conferidas pelo governador do Estado. Terceiro, o militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público permanente será transferido para a reserva. Quarto, o militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função públicos temporários, não eletivos, ainda que de entidade da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e, enquanto permanecer nessa situação, somente poderá ser promovido por antiguidade, terá seu tempo de serviço contado apenas para aquela promoção e transferência para a reserva e será, depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a inatividade. Quinto, ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Sexto, o militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a partidos políticos. Sétimo, o oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar ou de Tribunal Especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito deste. Oitavo, o militar condenado na justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Nono, a lei estabelecerá as condições em que a praça perderá a graduação, observado o disposto no artigo 111. 10. Os direitos, deveres, garantias e vantagens do servidor militar e as normas sobre admissão, promoção, estabilidade, limites de idade e condições de transferência para a inatividade serão estabelecidos no Estatuto. 11. Aplica-se ao militar o disposto nos 1º, 3º, 4º e 5º do artigo 24, nos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 31 e nos 9º, 24 e 25 do artigo 36 desta Constituição e nos incisos 8º, 12, 17, 18 e 19 do artigo 7º da Constituição da República. 12. Os militares da mesma patente perceberão os mesmos vencimentos e vantagens, excetuadas as provenientes de cursos ou tempo de serviço. 13. Aos pensionistas dos militares aplica-se o que for fixado em lei complementar específica. Artigo 40. Incumbe ao Estado, às entidades da administração indireta e ao particular delegado assegurar, na prestação de serviços públicos, a efetividade e, dos requisitos, dentre outros, de eficiência, segurança e continuidade dos serviços públicos, e do preço ou tarifa justa e compensada. Segunda, dos direitos do usuário. Primeiro, a delegação da execução de serviço público será precedida de licitação, na forma da lei. Segundo, a lei disporá sobre i. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições de exclusividade do serviço, caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou da permissão. Segunda, a política tarifária.
Terceira, a obrigação de o concessionário e o permissionário manterem serviço adequado. Terceiro, é facultado ao poder público ocupar e usar temporariamente bens e serviços, na hipótese de calamidade, situação em que o Estado responderá pela indenização, em dinheiro e imediatamente após a cessação do evento, dos danos e custos decorrentes. Quarto, as reclamações relativas à prestação de serviço público serão disciplinadas em lei. Quinto, a lei estabelecerá tratamento especial em favor do usuário de baixa renda. Subseção 4ª, da Justiça Militar. Artigo 109. A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. Artigo 110. O Tribunal de Justiça Militar, com sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de juízes oficiais da ativa, do mais alto posto da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, e de juízes civis, em número ímpar, fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, excedendo o número de juízes oficiais ao de juízes civis em uma unidade. Primeiro, os juízes oficiais da ativa e os integrantes do 5º Constitucional serão nomeados por ato do governador do Estado, obedecendo-se à regra do artigo 99. Segundo, o juiz do Tribunal de Justiça Militar e o juiz auditor gozam, respectivamente, dos mesmos direitos e vantagens do desembargador e do juiz de direito de entrância mais elevada e sujeitam-se às mesmas vedações. Terceiro, o subsídio do juiz do Tribunal de Justiça Militar e o do juiz auditor serão fixados em lei, observado o disposto no artigo 101 desta Constituição. Artigo 111. Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. Parágrafo único. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Artigo 133. A defesa social, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, organiza-se de forma sistêmica visando a garantir a segurança pública, mediante a manutenção da ordem pública, com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas. Segunda, prestar a defesa civil, por meio de atividades de socorro e assistência, em casos de calamidade pública, sinistros e outros flagelos. Terceira, promover a integração social, com a finalidade de prevenir a violência e a criminalidade. Artigo 134. O Conselho de Defesa Social é órgão consultivo do governador na definição da política de defesa social do Estado e tem assegurada, em sua composição, a participação do vice-governador do Estado, que o presidirá. Segunda, do secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos. Terceira, do secretário de Estado da Educação. Quarta, de um membro do Poder Legislativo Estadual. Do comandante-geral da Polícia Militar. Sexta, do chefe da Polícia Civil. Sétima, de um representante da Defensoria Pública. Oitava, de um representante do Ministério Público. Nona, de 3 representantes da sociedade civil, sendo um da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Minas Gerais, um da imprensa e um indicado na forma da lei. Primeiro, na definição da política a que se refere este artigo, serão observadas as seguintes diretrizes. Valorização dos direitos individuais e coletivos. Segunda, estímulo ao desenvolvimento da consciência individual e coletiva de respeito à lei e ao direito. Terceira, valorização dos princípios éticos e das práticas da sociabilidade. Quarta, prevenção e repressão dos ilícitos penais e das infrações administrativas. Preservação da ordem pública. Sexta, eficiência e presteza na atividade de colaboração para a atuação jurisdicional da lei penal. Segundo, a lei disporá sobre a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Social.
Artigo 135. A lei disporá sobre a criação e a organização de serviços autônomos de assistência psicossocial e jurídica, a cargo de profissionais com exercício de suas atividades junto das unidades policiais. Subseção 2ª, da Segurança Pública. Artigo 136. A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I. Polícia Civil. 2ª, Polícia Militar. 3ª, Corpo de Bombeiros Militar. 4ª, Polícia Penal. Artigo 137. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal e o Corpo de Bombeiros Militar se subordinam ao Governador do Estado. Artigo 142. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, Forças Públicas Estaduais, são órgãos permanentes, organizados com base na hierarquia e na disciplina militares e comandados, preferencialmente, por oficial da ativa do último posto, competindo. I. A Polícia Militar, a Polícia Ostensiva de Prevenção Criminal, de Segurança, de Trânsito Urbano e Rodoviário, de Florestas e de Mananciais e as atividades relacionadas com a preservação e restauração da ordem pública, além da garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos, especialmente das áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural. 2ª, ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e execução de ações de defesa civil, a prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe. 3ª, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, a função de Polícia Judiciária Militar, nos termos da Lei Federal. 1º, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares e reservas do Exército. 2º, por decisão fundamentada do Governador do Estado, o comando da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar poderá ser exercido por oficial da reserva que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo privativo do último posto da corporação. 3º, para o ingresso no quadro de oficiais da Polícia Militar, QOPM, é exigido o título de bacharel em Direito e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais. 4º, o cargo de oficial do quadro de oficiais da Polícia Militar, QOPM, com competência para o exercício da função de juiz militar e das atividades de Polícia Judiciária Militar, integra, para todos os fins, a carreira jurídica militar do Estado. Artigo 143. Lei complementar organizará a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Parágrafo único. Os regulamentos disciplinares das corporações a que se refere o caput deste artigo serão revistos periodicamente pelo Poder Executivo, com intervalos de no máximo 5 anos, visando ao seu aprimoramento e atualização. Artigo 143-A. A Polícia Penal incumbe a segurança dos estabelecimentos penais do Estado. Artigo 143-B. O preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito exclusivamente por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos e por meio da transformação de cargos de carreira dos agentes penitenciários. Artigo 143-C. A Polícia Penal é estruturada em carreiras, e as promoções obedecerão ao critério alternado de antiguidade e merecimento. Artigo 143-D. A Polícia Penal, dotada de autonomia administrativa, será dirigida por policial penal com no mínimo 15 anos de efetivo exercício, que esteja na classe final da respectiva carreira e seja bacharel em Direito. Artigo 143-E. Ao Sistema de Atendimento Socioeducativo incumbem a elaboração, a coordenação e a execução da política de atendimento ao adolescente autor de ato infracional. Artigo 143-F. Integram o quadro de pessoal da Polícia Penal e do Sistema de Atendimento Socioeducativo as carreiras administrativas, instituídas na forma de lei específica. Artigo 143-G. A Polícia Legislativa a que se refere o inciso 3º do caput do artigo 62 desta Constituição incumbem a segurança dos membros do Parlamento Mineiro e o policiamento da sede e das demais dependências da Assembleia Legislativa.